Família palmeirense. Palmeiras ficou no empate aí com o Porto, né? 0-0, pessoal, mas o Palmeiras jogou muito bem, né? Se poderia você definir uma partida onde o Palmeiras jogou bem, pode definir essa daí, né? O Palmeiras jogou bem, né? Foi agressivo do início ao fim. Merecia o gol, né? Infelizmente a bola não quis entrar. Foi dominante a partida inteira. É claro, aconteceu algumas situações de gols, né? Para o Porto também, mas coisa que quando um time ataca muito, né? Acontece, né? O Palmeiras para mim jogou muito bem, infelizmente a bola não quis entrar, né? E a mídia repercutindo, né? Será que o Palmeiras realmente vai longe nessa competição? Pessoal, eu acho que sim, né? Pegou um europeu aí que muitos diziam que ia vencer o Palmeiras. Pelo contrário, né? O Palmeiras não tomou conhecimento, passou por cima do Porto, massacrou, né? Como a gente diz no mundo do futebol, né? Sem tomar conhecimento, jogou muita bola o Verdão, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo, o canal Mesa Redonda, link na descrição, no final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá, pessoal. A bola para dentro. Você concorda com a leitura do Abel? Acha que é uma leitura um pouco otimista? Enfim, qual a sua avaliação, Léo? A minha avaliação é que eu venho observando já há alguns anos a qualidade do Palmeiras. O Palmeiras gasta para ter qualidade, mas demora para essa qualidade aparecer. É o caso que está acontecendo de novo e mais uma vez. Em momentos decisivos, quando se precisa do ídolo, da diferença que o ídolo, que o craque faz, não tem aparecido. Acho que está na hora de aparecer alguém mais. Os coordenadores do time precisam aparecer. Não é só um líder, não. Precisa ter aquelas pessoas tecnicamente que definem um líder, entendeu? Você sabe aonde está no momento necessário. O goleiro pegou algumas bolas boas? Pegou. O goleiro do Palmeiras também pegou alguma bola? A primeira bola, eu acho que ele fez uma defesa que poderia ter decidido o jogo. Ele fechou o ângulo e abriu a mão e tocou na sua mão esquerda. Os outros foram mais fáceis. Agora, o goleiro do Porto foi a mesma coisa. Por quê? Porque deixaram chegar até lá. Acho que o Palmeiras poderia até conseguir um resultado melhor eu diria assim, pela penetração, pela vontade de vencer. Não é aquele que ficou passando a bola lateralmente toda hora, como já está enjoado esse tipo de jogo. Ele foi um pouco mais à frente, mais incisivo, para que conquistasse o gol. Isso não ocorreu, mas não deixou de procurar. Isso satisfaz a sua torcida, isso satisfaz ao seu treinador, mas o resultado tinha que aparecer. Vamos esperar que no próximo jogo já defina a sua classificação, porque senão aí começa a pesar um pouco mais com os times melhores. Ô Miller, na entrevista coletiva foi comentado que acho que os jornalistas, né, Alex? Os jornalistas escolhem o melhor em campo. E o Estevão acabou ficando como o melhor em campo. Você concorda? Acha que não? Até porque ele foi sacado pelo Abel. E depois eu quero saber do Alex, porque muitos torcedores do Palmeiras, o Alex também tem essa constatação, fala assim, o Endrick sempre foi muito mais decisivo que o Estevão. O Estevão em clássico não resolve. O Estevão, por exemplo, no jogo agora de Mundial também não resolve. Eu não vejo dessa forma. Eu quero também saber sobre... Eu também não vejo. Não vê também dessa forma, ó. Não. Eu quero saber a opinião da bancada, mas com o Miller, foi o melhor homem em campo ou não houve um erro de leitura aí, essa votação, Miller? Não, eu acho que o jogo tecnicamente ele foi fraco, né? Acho que quando muita gente, né, amigos meus elogiando o Aníbal, quando você elogia um jogador que só defende, alguma coisa tá errada, né? Os protagonistas, né, os melhores jogadores não aparecem, como o Leão disse, quando a individualidade não aparece, prejudica o coletivo. Eu acho que ali escolheram o Estevão porque é um garoto, está começando agora, etc. Mas não mereceu ser o melhor do jogo, não. Até porque eu não vi nenhum jogador do Palmeiras se destacar individualmente durante a partida toda. Foi um jogo muito truncado, né? Exatamente. Na verdade, foi um jogo muito truncado. Toda hora a bola parava. E o árbitro contribuiu para isso. Então aí me perguntaram, o árbitro. Eu falei, o que você espera de um árbitro de Honduras?
você espera de um árbitro de Honduras? Pela competitividade do futebol hondurenho. Cara, então, mas uma competição dessa, você precisa pôr os melhores árbitros do mundo. Até porque é a FIFA. Né? Então, um jogo muito truncado, Richard Rios chegando bastante, Aníbal foi um dos melhores ali no setor de meio campo, mas o Felipe Anderson muito sumido, né? Um jogador que se espera muito dele, ele está ocupando na realidade o espaço do Estevão. Na realidade, Estevão jogando pelo lado direito, cortando para dentro, ele rende muito mais do que ficando circulando no setor de meio campo. Então, a realidade, quando o Palmeiras traz as substituições para o segundo tempo, e Flaco Lopes, que muitos palmeirenses não gostam, né, seu Felipe? Muitos palmeirenses, primeira chance ele teve de dar uma cabeçada. Então, o Palmeiras hoje tem um bom elenco, e nessas mudanças faz o efeito. Alex? A questão do Estevão, né? Realmente, muita gente, inclusive em redes sociais, que hoje em dia são um termômetro, né, da opinião das pessoas, falando, né, constatando isso, que o Estevão, em jogos maiores, né, em clássicos, grandes decisões, ele não foi o protagonista que o torcedor esperava, que gostaria que fosse. E hoje, analisando o jogo de hoje, realmente ele não foi bem. Ele praticamente errou tudo que tentou. E ele tenta, ele vai, ele arrisca, ele parte para cima. O que o Leão falou, é o talento, né? O jogador que tem qualidade, ele precisa tentar fazer essa qualidade prevalecer. Particularmente, eu não teria tirado o Estevão, que é um jogador que talvez, mesmo não tendo acertado, e o Leão pode me corrigir, mesmo não tendo acertado, é um cara que poderia fazer algo diferente. E outra coisa, né, Gafa? A justa posição do jogador em campo. Ele não tá bem nesse lado, põe ele do outro lado. Aí coloca o Paulinho do lado esquerdo, faz alguma coisa agora. Não dá pra ficar tirando Estevão. Não abre mão do Estevão. Não dá. Uma coisa importante, eu não tiraria o Estevão também no jogo de hoje. Por quê? Porque ele tem uma técnica. Diferente. Não tiraria, ele tem uma técnica apurada, diferente, onde existe um respeito muito grande quando ele está na bola. E ele não é egoísta quando entra na área. Ele toca a bola para trás, ele tem bom passe, ele tem bom chute. Sim. Quer dizer, ele tem uma presença ofensiva. Era ele que o jogo pedia, eu acho. Então, ele só foi considerado o melhor, não é porque ele fez tudo, é porque ele é o melhor tecnicamente de todos que estavam em campo. A cabeça dele pensa um pouquinho mais do que os outros. Muito jovem, eu não acho que ele treme em decisões, não. Eu já vi esse menino resolver muitos resultados positivos para o Palmeiras. Hoje não foi maravilhoso, mas foi bom. Por quê? Porque os outros eram inferiores. E vocês falaram aqui também, o Miller falou, onde um back rebatedor é considerado o melhor, é considerado o meio de campo também, porque, como o Paulo falou, o meio do campo do Palmeiras só bate também. Só bate. Principalmente quando... Bate e reclama, né? Reclama. Só bate e de costas ainda. Eu acho que se você olhar em todos os jogos desse menino, ele vai tomar muito cartão amarelo e vai ser muito expulso. Por quê? Porque ele tem prazer de chegar por trás dos adversários. Quem é esse? O Richard Rios. O Richard Rios. Eu tive um back do Santos que eu falei, quando você pegar fora da área, calma, não precisa, o cara tá de costa, vai sair a bola pela lateral. Falou, professor, eu vou chegando perto, me dá uma vontade, dá um chute nele. Seria o Domingos, não? Foi o Domingos, não? Não. Eu falei isso com o Claudio Miro. Me dá uma vontade. Me dá um negócio, eu não sei o que eu tenho, me dá uma vontade de pegar ele por trás. Mas você vai arrumar uma falta que vão cruzar, pode sair um gol, deixa a bola sair para a lateral. Quer dizer, tem algumas coisas que você vai entender o jogador que ele está fazendo e acalmá-lo. Eu acho que esse menino do meio do campo está precisando de... Senta aqui. Olha, você é Até muito... porque tem qualidade. Então, Faz gol, chega à frente. Eu ia complementar. Você é muito bom jogador, mas está excedendo na agressividade. É por aí. Então, eu vou deixar uma pergunta para a bancada, dentro da informação que trouxe o Felipe Facincani, e vou querer debater com eles. O Paulinho, que foi a grande contratação do Palmeiras, foi a contratação mais
cara do Palmeiras? A segunda, né? Porque o Vitor Roque foi a contratação mais cara, passou à frente. Mas ele não a 100%. Isso pode ter algum impacto para o Palmeiras para a sequência do Mundial? Hoje ele jogou o quê? Uns 20, 30 minutos, Alex, mais ou menos? Por aí. Por aí, né? Por aí. Em torno disso. Mas o Paulinho, ele entrou aos 65. Então a gente sabe da qualidade do Paulinho. Não ter o Paulinho numa competição que o nível daqui para frente começa a crescer, principalmente já na próxima fase, de oitavas para frente o nível vai aumentar. Não ter o Paulinho a 100%, como disse o Facincani, lá direto dos Estados Unidos, é uma preocupação? Essa é a pergunta que eu deixo na bancada, deixo para você também interagir com a gente, só que antes um recado importante. Conheça os pós 100%. Isso pode ter algum impacto para o Palmeiras para a sequência do Mundial? Hoje ele jogou o quê? Uns 20, 30 minutos, Alex, mais ou menos? Por aí. Por aí, né? Por aí. Em torno disso. Mas o Paulinho, ele entrou aos 65. Então a gente sabe da qualidade do Paulinho. Não ter o Paulinho numa competição que o nível daqui para frente começa a crescer, principalmente já na próxima fase, de oitavas para frente o nível vai aumentar. Não ter o Paulinho a 100%, como disse o Facincani, lá direto dos Estados Unidos, é uma preocupação? Essa é a pergunta que eu deixo na bancada, deixo para você também interagir com a gente, só que antes um recado importante. Conheça os postes colapsados. Estabiliza totalmente o lado esquerdo, né? Eu teria mantido o Estevão e deixado o Paulinho, então, com certeza, a sequência, tem até uns antes aqui, Palmeiras, falando no nosso YouTube, falando que sequência? Sequência da fase de grupos, pelo menos, né? Tem mais 2 jogos aí pro Palmeiras disputar e tentar essa vaga para as oitavas. Os antes estão aqui, dizendo que não vai nem classificar. Tem bastante. Daqui a pouco a gente vai discutir aqui, a sequência do Palmeiras para ver se vocês acreditam ou não na classificação. Mas sim, Garrafa, respondendo a sua questão mais objetivamente, sim. É problema também, ô Chico, a ausência não a 100% do Paulinho, ou o Abel, com o elenco que tem em mãos, supera bem esse tipo de problema? Não, é um problema sim, é um problema que todo mundo imaginava que ia ser resolvido facilmente. Porque o Paulinho aqui entre nós, em forma, Garrafa, ele é um grande jogador. E está fazendo muita falta, ele está inteiro, ele não está inteiro, ele está pela metade. Tanto é verdade que estão dizendo que depois do Mundial, ele pode ser que passe por uma cirurgia, né, Alex? Sei lá, é o que se diz. Então, quer dizer, o Paulinho, ele é bom, mas só que o Estevão é 500 vezes melhor. Mas eu continuo com a Marina. O fato de você ter o Paulinho não anula a possibilidade de você ter o Estevão no time. Os dois, agora vai falar isso para o português. Foi como disse o Leão, eu também iria dessa tese. Porque quando ele tira o Estevão, o jogo fica, as poucas vezes que o Porto chegava, era a bola dentro da área, e não diferente no Palmeiras, né? E aí você tinha um jogador que podia, que até então não tinha feito isso, não tinha obtido êxito dentro da partida, de fazer uma jogada diferente, quebrar a tal das linhas tão famosas, que falam era o Estevão, mas foi uma decisão do técnico Abel Ferreira. Você tem a classificação do grupo e a sequência para a próxima fase aí, o Chile? Só pra gente dar uma olhadinha como é que ficou o grupo A, que termina praticamente com todo mundo igual hoje, como disse o Leão. Quem vencesse daria um passo importantíssimo, e o Palmeiras esteve perto da vitória, o Palmeiras esteve mais perto da vitória do que do Porto, né? Porque o Al-Ahly acabou empatando na abertura onde com o Inter Miami do Messi, 0-0. Acompanhou esse jogo, o Alex? Assisti. Bom primeiro tempo do Al-Ahly. Primeiro tempo muito bom do Al-Ahly, e no segundo tempo o Inter Miami foi melhor. Sim. Então o empate acabou sendo justo, mas eu analisei esse jogo, observei esse jogo também com o pensamento de que como é que esses times enfrentariam o Palmeiras, como é que o Palmeiras enfrentaria esses times. E eu fiquei com a sensação, pelo menos, que o Palmeiras pode ganhar dos dois, assim, de uma forma bem... Bom, se eu observar o Al-Ahly do primeiro tempo... É mais difícil. É difícil. Agora, o Al-Ahly do segundo tempo... Por isso. Aí o Inter, quando o Messi resolveu jogar, era outro time também, né? Agora o Inter Miami é um time muito lento, né? Mas o Inter Miami tem Messi, né? Tem que marcar. Ô Leão, olhando aqui, todo mundo com 0, primeira rodada, dá pra gente dizer que Palmeiras, Porto e Al-Ahly vão brigar, as equipes que vão brigar por 2 vagas, e o Inter Miami você tiraria, apesar do Messi, ou você entende que tá todo mundo com... Pra mim, o Palmeiras vence os 2 jogos, pessoal. Pelo menos é a visão que eu tenho, né? E é a visão que a gente espera, né? Poderia ter vencido o jogo contra o Porto, infelizmente a bola não quis entrar, mas contra o time de Messi, esse é o time que jogou contra o time de Messi, o Palmeiras é super favorito, né? Possibilidade dentro do grupo, na parte técnica, você vê possibilidade de classificação?
Primeiro eu queria falar um pouquinho do Paulinho, que chegou agora. Um fala que está machucado, o outro fala que ele tem bola muito grande, o outro fala que não é tão assim, que não tiraria um para colocar o outro. Eu acho que o jogador precisa entender que mesmo ele não estando no seu máximo, ele tem que superar os seus limites. Pedir para ficar, pedir para jogar e demonstrar essa sabedoria na aplicação dele para o treinador ficar vendo. E não esperar ser chamado. Se movimenta, faz-se notar. Essa que é a verdade. Com respeito à classificação, eu não diria que é uma obrigação do Palmeiras classificar. Mas por tudo que nós sabemos da capacidade que ele vem demonstrando há alguns anos e na substituição dos seus ex-atletas que já foram vendidos, com contratações milionárias, ele tem sim que classificar o mais rápido possível. Miller, qual é a sua aposta nesse grupo da forma que está se desenhando? Lembrando que o Palmeiras tem o próximo jogo dele na quinta-feira contra o Al-Ahly. O Al-Ahly jogando na quinta-feira às 11 horas da manhã. Você, se tivesse que escolher dois aí, pelo que você já viu dessa primeira rodada, quais são os seus dois favoritos aí, Miller? Para mim, classifica Palmeiras e o Porto. Palmeiras e Porto. Chico. E outra coisa, em relação ao Paulinho, pegando um gancho do que o Leão falou, eu concordo plenamente, é que os jogadores do século passado, com meia boca, eles eram os decisivos. Eles decidiam. Porque chegava uma bola, eles faziam aquela criatividade e decidiam o jogo. O jogador de hoje, no futebol de hoje, que tem muita força praticamente, ele depende de estar pleno para poder conseguir dar um resultado positivo para o seu time. Só corrigindo o horário de Brasília, 13h na próxima quinta-feira, Palmeiras e Al-Ahly. Chico, para você, depois da primeira rodada, você tivesse que apostar as suas fichas, apostaria em quem na próxima fase? Porto e Palmeiras. Porto e Palmeiras. Leão seguiu com Porto. Já falou do Palmeiras, mas acho que o Porto, consequentemente, ficaria dentro. Pelo que nós vimos dos quatro, os dois. Os dois. Alex? Também, Porto e Palmeiras. Paulo? Cara, eu tô em dúvida. Dúvida de quem, Paulinho? Tá muito nivelado esse grupo aí. Para baixo? Para baixo. Tá muito nivelado. Você vê o jogo do Al-Ahly, faz um brilhante primeiro tempo, depois um segundo tempo horrível. O goleiro foi o melhor do time. Aí você vê o Inter de Miami também faz um primeiro tempo horrível. No segundo tempo, um belo de um jogo. No jogo de hoje, um jogo muito truncado. Você muitas vezes. É lógico que o Palmeiras foi superior, mas eu tô em dúvida. Sem dúvida. Eu vejo assim, eu acredito, né? Quero saber a opinião da Marina. Eu acredito que o jogo da próxima quinta-feira pode ser mais difícil para o Palmeiras do que foi hoje. Né? Porque, teoricamente, o Palmeiras entrou para muitos, o Porto é o grande favorito. O Palmeiras não foi maravilhoso, mas já quebrou o gelo também, né? Também. Já sabe o que é a sua necessidade. Antes eles queriam ver e viram de perto. Agora não tem necessidade. É só entrar para ganhar. Agora, Léo, o que eu penso, eu falo que vai ser mais difícil, porque teoricamente a responsabilidade estava mais com o Porto. É o time europeu. O jogo de quinta-feira, quinta-feira muda o cenário. Mas, Garrafa, eu como treinador, como jogador, isso é importante. Queria falar para vocês o seguinte: jogar contra time pequeno e ruim é pior. É isso aí. É pior, porque o clássico, você automaticamente já tem a sua responsabilidade aumentada, mas o seu valor aumentado também. Sim. Agora jogar com um time menor, ganha a qualquer hora. Não é bem assim. A concentração é outra, né? Justamente. Se você não matar a cobra pequena muito rápido, ela cresce. É o time pequeno. Marina, para você, como é que deve se desenhar o grupo depois dessa primeira rodada? Olha, eu acho que o Al-Ahly passa, viu? Eu não sei qual é o segundo que vai passar, mas eu não sei se o Porto passa para a próxima fase. Eu estava esperando um pouco a mais do que eu vi do Porto. Achando que pode ser a zebra do grupo. Mas ela fala, se o Al-Ahly passa, o Porto eu não sei, então o Palmeiras está fora. Não sei. Aí. Agora... Não, a minha torcida é para passar o Al-Ahly e Palmeiras, né? Eu acho que o Inter Miami não passa. Um detalhe, Marina e Garrafa, olhando a classificação, todo mundo igual, 0 pontos, 0 gols, enfim. A luta também tem que ser para conseguir o primeiro lugar do grupo, e não só a classificação. Sim. Porque pelo que a gente viu hoje, eu entendi, mas explicando... Na próxima fase, os dois classificados dessa chave pegam
Paris Saint-Germain ou Atlético de Madrid. E o primeiro dessa chave pega o segundo da outra, que deve ser o Atlético de Madrid. Então é melhor pegar o Atlético de Madrid do que pegar o PSG. Por isso que eu acho que o primeiro lugar é importantíssimo nesse grupo A, para que pegue o Atlético de Madrid, que é melhor do que qualquer um do grupo A, mas é menos pior enfrentar o Atlético de Madrid do que o PSG. Tá, eu vou dar uma girada com os nossos repórteres e vou deixar uma pergunta dentro do que o Emerson Leão falou para vocês em casa e para a bancada. O Leão não quis utilizar a palavra que é quase uma obrigação. Ele não utilizou, mas deixou, né, nas entrelinhas. Então a pergunta que eu faço para você em casa e para vocês é: se o Palmeiras nesse grupo não se classificar, será um vexame? É a pergunta que eu faço. Eu volto já com vocês, mas eu vou então direto. Pessoal, eu não vejo o Palmeiras ficando de fora desse grupo aí, não. Sinceramente, o Palmeiras, claro, hoje teve a grande oportunidade de sair na primeira posição do grupo, né, com a vitória. O Palmeiras dominou o jogo amplamente, o início, o meio e o fim. Principalmente na parte final do jogo. O Palmeiras foi dominante, felizmente não conseguiu vencer, mas como eu disse nos vídeos anteriores, se tinha um time para sair com a vitória, era para ter sido o Palmeiras, né? Infelizmente a bola não quis entrar, né? Como eu sempre digo, né? Mas o Palmeiras ficar de fora desse grupo aí, para mim, eu não espero, né? Talvez, dependendo de a forma que o Palmeiras caia fora, né? Talvez pode ser sim decepcionante. Por exemplo, perder um próximo jogo, empatar outro, perder os 2 jogos, para mim é decepcionante, né? Mas eu não vejo o Palmeiras ficando de fora. O primeiro ou segundo colocado. E o me atrevo a dizer até em primeiro. Só que, volto a ressaltar sempre, pessoal. O Palmeiras não pode entrar, como o Leão aí deixou bem claro, né? O Palmeiras dominou o jogo? Dominou. Só que o Palmeiras não pode achar, porque dominou o jogo contra o Porto, e vai passar por cima do time de Messi, por cima do outro time que jogou contra Messi, né? Al Ahly. Não pode achar isso, né? Tem que entrar achando que vai ser uma final e vai ser um jogo decisivo, e tem que mostrar dentro de campo porque o Palmeiras é favorito. Eu vi muita gente dizer aí que o Porto era favorito, pelo contrário. Desde o início eu dizia, o Porto não tem uma grande equipe, pessoal. O futebol português, eles olham para o brasileiro assim, para baixo, né? Como se tivesse grandes seleções, grandes clubes de futebol, e vamos ser bem realistas. Para mim, o futebol brasileiro está bem acima do português. Mas bem acima muito. O campeonato português tem 3 times, pessoal. Quando tem 3 times, né? E geralmente são só 2 times. É Porto e Benfica, né? Uma vez ou outra que o Sport se mete no meio, né? Como foi esse ano, né? O Sport sendo campeão, Benfica foi o segundo colocado e o Porto o terceiro. E no futebol brasileiro a gente não pode dizer que é desse jeito, né? Futebol brasileiro aqui, você quando começa a competição, são no mínimo 10 times ali que podem brigar pelo título. No mínimo. E sempre tem aqueles que surpreendem no início da temporada, né? Mas eles preferem sempre desprezar o futebol brasileiro. O Palmeiras mostrou aí. O Palmeiras poderia ter, no mínimo, aí, ter feito 2 gols no Porto. Infelizmente não fez ainda. Mas mesmo assim, pessoal, o bom desse empate é porque ninguém conseguiu vencer, né? Foi 2 jogos do grupo, 2 empates. Isso aí é bom. É bom, pessoal. É bom porque nenhum time larga na frente, né? Claro, se o Palmeiras tivesse vencido o jogo, seria maravilha, pessoal. Seria maravilha, né? O Palmeiras já saía com 3 pontos, né? E eu vou ser bem realista aqui. Se o Palmeiras terminar em primeiro desse grupo e pegar o Atlético de Madrid ou o Botafogo, né? Que pode acontecer, ninguém sabe. O Palmeiras vai para as quartas de final do Mundial. Palmeiras, para mim, tem mais time do que o Atlético de Madrid. A gente assistiu o jogo do Atlético de Madrid hoje. Hoje, ontem, né? Pelo amor de Deus, pessoal. É um timezinho limitado. Limitado, né? Vamos ser bem realistas, né? Para mim é um time limitado. É outro futebol que a mídia gosta de botar lá em cima. É o futebol espanhol. Futebol espanhol, a mídia gosta de botar. É um futebol europeu, alto nível. Pessoal, é futebol europeu, mas vamos ser bem realistas. Por exemplo, Portugal tem
2 times. Porto e Benfica. Espanha, 2 times. Barcelona e Real Madrid. Atlético de Madrid, pra mim. Botar no Campeonato Brasileiro, vai dançar. Inglaterra, ok. Inglaterra pode ter mais clubes, né? Tem o Manchester City, tem o Liverpool. Vamos lá. França, PSG e só. Só quem ganha é PSG. Então, pessoal, eu acho que deveria dar mais valor ao futebol brasileiro. O Palmeiras mostrou isso hoje, né? Então é isso, pessoal. Deixa sua opinião aí, se inscreva no canal Porco News e até a próxima, pessoal.